Meu nome é Delaney Ford. Tenho 34 anos, e um único texto da minha irmã detonou minha vida inteira antes mesmo da chamada de vídeo em grupo, onde eu bloqueei todos eles e comprei uma passagem para Raleigh. Comentem de onde vocês estão assistindo. Terça-feira de manhã em Mesa, Arizona. O celular vibra no meio de um e-mail. Mensagem da minha irmã, em caps: tô largando meu emprego. Você vai cuidar da gente enquanto eu resolvo minha vida. A gente é igual ela, minha mãe, meu pai. Cuidar significa que eu pago a casa, os carros, as dívidas do vício dela em compras online. Eu respondo: isso não é minha responsabilidade. Enviar. Chamadas começam a entrar. Ignoro todas. A oferta de Raleigh, aquela que eu enrolava há semanas, encara de volta na tela. Analista sênior, salário dobrado, rota de fuga. Clico em aceitar. Contrato enviado. Voo marcado. A resposta da minha mãe chega pesada: não vou te ajudar a deixar sua irmã fugir do dia de ação de graças. Guerra declarada. E aquilo era só o primeiro tiro. Ainda aqui. Aperta o like e manda um nos comentários para eu saber que você chegou até essa parte. Isso me dá forças para contar o resto desse incêndio. 2 anos antes, eu finalmente tinha economizado o suficiente para a entrada do meu primeiro condomínio em Mesa. Anos de horas extras, saídas canceladas e planejamento cuidadoso tinham construído uma boa reserva, e a carta de pré-aprovação da corretora parecia a linha de chegada. Eu mantinha uma cópia na gaveta da mesa, puxando sempre que a dúvida aparecia. O plano era simples: fechar em 60 dias e me mudar antes do outono. Então meu telefone tocou tarde da noite. Era meu pai, Tom Ford, a voz apertada de pânico. Delaney, precisamos de você em casa agora. Sua irmã, Kim Ford, tem um problema sério. Peguei as chaves e fui direto, a carta esquecida no banco do passageiro. Minha mãe, Karen Ford, abriu a porta antes que eu batesse, me puxando para dentro sem dizer nada. Meu pai aguardava na sala, uma pasta cheia de extratos aberta sobre a mesa. Kim estava perto da janela, braços cruzados, olhando para fora. Meu pai não enrolou. Os cartões de crédito da Kim estão estourados. $35.000, tudo de compras online. A empresa de cobrança ligou hoje. Querem pagamento ou vão processar, confiscar salário, tudo. 35 mil. O número bateu como um soco, mas ainda não era tudo que eu tinha guardado. Minha mãe acrescentou: não podemos deixar isso destruir o futuro dela, ou o nosso, se eles forem atrás das contas conjuntas. Kim se virou. Eu não queria que ficasse tão ruim. As coisas só foram somando. Sentei e comecei a folhear os extratos: compras em sites de roupas, gadgets, assinaturas de beleza, até cursos virtuais que ela nunca terminou. Meu pai explicou que a agência queria um pagamento único até o dia seguinte para suspender a ação legal. Minha mãe se aproximou. Você é a única que consegue fazer isso sem empréstimos ou vender patrimônio. Kim assentiu. Por favor, mana. Eu vou dar um jeito depois. Eles me entregaram os dados bancários, a tela do TED já aberta. Meu pai relembrou toda a ajuda que eu já tinha dado antes, sem questionar. Minha mãe falou sobre a reputação da família no bairro. Kim prometeu que aquele era o fundo do poço. A pressão apertou até que eu entrei na conta e fiz a transferência. A confirmação veio rápido. 35 mil, evaporados. Minha mãe soltou o ar em alívio. Meu pai bateu no meu ombro. Kim me abraçou de leve. Você está me salvando. Mais tarde, entrei em contato com a corretora para retirar minha oferta. Ela perguntou se algo havia mudado, mas mantive a resposta vaga. No caminho de casa, verifiquei o saldo da minha poupança. Ainda havia dinheiro, mas o número me zombava bem longe de qualquer entrada agora. O apartamento escapou, substituído por uma linha do tempo vaga de reconstrução. Meu pai ligou para confirmar que a agência tinha recuado. Nenhuma ação judicial foi movida. Kim mandou um emoji difícil e um salvadora da vida. Minha mãe enviou uma mensagem no grupo elogiando minha ação rápida. Depois disso, o trabalho virou meu foco. Assumi relatórios extras, fiquei até tarde para aumentar as horas, mas cada depósito parecia menor.
Bryce perguntou por que eu parecia distante durante nossos encontros, e eu dei de ombros, culpando os prazos. Os jantares em família continuaram, com minha mãe mencionando o novo começo daqui e meu pai mudando de assunto sempre que surgiam contas. Kim agora pedia pacotes menores, mas ainda chegavam com frequência. Num fim de semana, limpei minha mesa e encontrei a velha carta de pré-aprovação. As fotos do imóvel mostravam uma sala iluminada e uma varanda com vista para as montanhas. Dobrei a carta, deixando o sonho em espera por tempo indeterminado. Reconstruir levaria tempo, e o padrão parecia familiar. Minha mãe ligava de vez em quando com atualizações sobre as buscas de emprego da Kim, que nunca davam certo. Meu pai evitava falar de dinheiro. Kim postava sobre novos começos nas redes. À noite, sozinha, eu rodava números em planilhas, projetando quanto tempo levaria até poder tentar de novo. A cada cálculo, a distância parecia maior. Bryce percebeu o brilho da tela nas madrugadas e sugeriu conversarmos, mas eu não estava pronta. A transferência tinha comprado paz para eles, tensão para mim. As economias se reconstruíam lentamente, sempre com a expectativa silenciosa da próxima crise. Alguns meses atrás, o churrasco do 4 de julho encheu o quintal em mesa com cheiro de carvão e risadas. Meu pai cuidava da grelha, virando hambúrgueres e costelas, enquanto vizinhos chegavam com acompanhamentos e caixas térmicas. A mesa do pátio gemeu sob a salada de batata, milho e tortas que minha mãe tinha assado naquela manhã. Kim estava reclinada em uma cadeira de jardim, celular na mão, tirando selfies com fogos de artifício antes mesmo do sol se pôr. Cheguei com uma caixa de refrigerantes e uma travessa de melancia, entrando na rotina como sempre. Quando o céu ficou laranja, meu pai ergueu o copo de plástico com limonada e pigarreou. Todos, um brinde rápido àquela que torna esses encontros possíveis. Delaney, você é demais. O Ancherza ecoou, copos tilintaram, e eu forcei um sorriso enquanto Kim aplaudia mais alto que todos. Ela se inclinou. Obrigada por bancar a diversão, mana. O comentário soou leve para os outros, mas me atingiu. Meu pai continuou a grelhar, alheio, enquanto minha mãe circulava com reposições, o rosto iluminado pelas luzes de corda. No meio da refeição, minha mãe de repente segurou o peito e afundou em uma cadeira. Ai, meu coração tá estranho de novo, disse, abanando-se. O burburinho parou. Meu pai largou as pinças e correu até ela. Kim pulou da cadeira. Mamãe, fique quieta. Delaney, pega a água. Entreguei uma garrafa, vendo minha mãe beber de forma dramática. Ela fixou os olhos em mim. É o estresse, sabe? Kim ainda está descobrindo o caminho dela, e isso pesa em mim. Meu pai assentiu solenemente. Precisamos manter tudo estável por ela. Kim entrou na conversa. Exatamente. Se eu tivesse mais apoio, poderia focar em construir algo real. Minha mãe bateu na mão dela. A Delaney entende que a família vem primeiro. Os vizinhos murmuraram palavras de simpatia. Uma tia puxou minha mãe para um abraço. Fiquei ali, mãos ocupadas, sentindo o holofote apertar. Meu pai retomou a grelha, mas me lançou um olhar que dizia, cuide disso. Kim sussurrou. Veja, até a saúde da minha mãe dependia disso. Mais tarde, enquanto começavam os preparativos para os fogos, minha tia Lynn Ford me puxou de lado perto da cerca. Ela apertou meu braço. Você está carregando muito peso, garota. Eu entendo. Pais podem cobrar demais. O tom dela parecia genuíno, então me abriu um pouco. Tenho uma vaga em Raleigh. Estou considerando uma posição sênior com salário melhor. Os olhos da tia Lynn se arregalaram. Isso é enorme. Quando você iria? Expliquei o cronograma, como o processo de entrevista poderia mudar tudo. Ela sentiu pensativa. Você merece essa oportunidade. Só não deixe a culpa te segurar. A conversa fluiu fácil e, pela primeira vez, me senti realmente vista. A tia Lynn perguntou sobre aumento de salário, pacote de relocação, data de início. Compartilhei detalhes que havia mantido em silêncio, aliviada por finalmente falar da empolgação. Ela me abraçou. Orgulhosa de você. Me mantenha informada. Os fogos estouravam acima, vermelhos e azuis iluminando o quintal.
Kim filmava o espetáculo para os stories, legendando: família para sempre. De volta à mesa para a sobremesa, minha mãe já havia se recuperado, fatiando torta e rindo com os convidados. Ela me lançou um olhar e fez lábios: obrigada, assumindo que meu silêncio significava concordância em continuar ajudando mais. Papai me passou uma fatia. Que noite maravilhosa por sua causa. Kim postou uma foto em grupo marcando todos, mas me cortando pela metade. Quando cheguei em casa, meu celular acendeu com notificações. Minha mãe havia compartilhado um álbum no Facebook: Feliz 4 de julho com minha família incrível. Um agradecimento especial a Delaney por fazer tudo acontecer. Comentários surgiam com corações e emojis de fogo. Então, a resposta da tia Lin apareceu no topo. Verdade. Delaney é a melhor. Torcendo por grandes conquistas dela. A postagem rapidamente acumulou curtidas, pintando-me como a heroína provedora. Percorri os comentários, sentindo uma mistura de calor e peso se assentando. Kim adicionou seu próprio comentário. Amo minha irmã. Ela sempre dá conta do recado. A noite se repetia na minha cabeça durante o silêncio da volta para casa. O episódio de saúde da mãe foi cronometrado perfeitamente com a conversa sobre as necessidades da Kim. O brinde do meu pai definiu o cenário. O apoio da tia Lin parecia real, mas compartilhar os detalhes de Haley me deixou exposta de um jeito que eu não havia planejado. Ainda assim, a ideia de escapar permanecia mais forte. No dia seguinte, o trabalho trouxe planilhas e reuniões, mas o churrasco reforçou o contrato invisível que eu vinha assinando há anos. Vizinhos acenaram ao me ver sair, sem perceber as tensões por baixo da superfície. Kim mandou um emoji de fogo, nada mais. Sozinha, limpando meu apartamento, passei pano nas bancadas e guardei os restos, replayando conversas na cabeça. O susto com a saúde da mãe sempre redirecionava meu foco para Kim. Meu pai facilitava tudo sem questionar. Tia Lin parecia diferente nessa história. Talvez o post no Facebook tivesse cimentado a narrativa publicamente. Coloquei o celular de lado, exausta de tanto demonstrar gratidão. O sono veio devagar, misturando fumaça da churrasqueira com as luzes distantes da cidade. Um mês antes daquela terça-feira, Kim entrou correndo no meu apartamento, acenando com o laptop como um troféu. Achei a aula perfeita de design gráfico online. Custa $3.000, mas vai impulsionar minha carreira. Ela já tinha página de inscrição aberta, depoimentos, currículo completo com tutoriais de software e construção de portfólio. Hesitei, lembrando de promessas passadas, mas Kim insistiu. É diferente dessa vez. Nada de emprego sem futuro. Vou ser freelancer em 6 meses. Minha mãe já tinha enviado a aprovação por mensagem mais cedo, chamando de investimento no futuro da Kim. No almoço do dia seguinte, abri meu aplicativo bancário e transferi os $3.000. Kim enviou uma série de emojis de comemoração e uma nota de voz gritando obrigada. O curso começou imediatamente, com sessões ao vivo diárias e tarefas. Na primeira semana, Kim postou atualizações de progresso, screenshots de vetores, notas de teoria de cores. Até montou um espaço dedicado no quarto sobrando em casa. Depois, as atualizações foram diminuindo. Na segunda semana, Kim reclamou durante uma ligação rápida. O instrutor não entende meu estilo. O feedback dele é tão básico. Perguntei se ela havia entregue os projetos. Algumas vezes, mas por que se importar se ele não entende nada? Kim abandonou oficialmente o curso um dia depois, alegando falta de visão do programa. A janela para reembolso já havia se fechado após 14 dias, então o dinheiro desapareceu. Kim deu de ombros. Não era para mim. O próximo vai ser melhor. Naquela noite, minha mãe ligou enquanto eu preparava o jantar. Querida, estou tão orgulhosa de como você é responsável. Kim está explorando seus talentos, e você torna isso possível. O elogio fluiu, mas logo mudou de direção. Ela está pensando em criar um canal no YouTube sobre dicas de design. Vai precisar de uma câmera nova e software de edição. Talvez você possa bancar o equipamento. Segurei o telefone com mais força, mexendo o macarrão mais rápido do que precisava. Minha mãe continuou. Isso daria uma estrutura para ela, algo para construir depois que aquele curso não deu certo. Meu namorado, Bryce Keller,
entrou no meio da ligação carregando sacolas de comida, já que eu tinha esquecido nossos planos. Ele pegou o final da conversa e ergueu a sobrancelha. Encerrei a ligação com um vago talvez e desliguei. Bryce deixou a comida na mesa. Deixa eu adivinhar, mais um projeto daqui? Assenti, explicando sobre a aula abandonada e a nova ideia do canal. Ele ouviu sem interromper, depois falou com calma. Isso não é mais apoiar, Delaney. É incentivar. Você está financiando um ciclo que nunca termina. No início, defendi o padrão. Se eu disser não, a mãe chora dias. O pai se fecha. Que entra em espiral. Bryce se encostou no balcão. E você se esgota. Quantas vezes isso já aconteceu? O dinheiro sai, o esforço dura uma semana e depois vai para a próxima coisa brilhante. Ele apontou a matemática, eu ganhava bem, mas os gastos constantes corroíam tudo. Coloque um limite, claro, sem mudanças, para tudo. Comemos em silêncio por um tempo, sentindo o peso disso. Admiti meu cansaço, como o ressentimento fervia em cada interação familiar. Revidar parece traição, disse Bryce. Ficar em silêncio é trair a si mesma. Você não é o plano de aposentadoria deles. As palavras dele ficaram, mas o medo do confronto venceu naquela noite. Mudei de assunto para trabalho, evitando o compromisso mais profundo. Nas semanas seguintes, Kim enviou links de equipamentos, ring lights, microfones, software de assinatura. Cada mensagem carregava empolgação e promessas de retorno quando o canal monetizasse. Minha mãe encaminhava e-mails de coaches de influenciadores, citando custos de setup. Meu pai ficou quieto, sua tática de sempre. Respondi com atrasos e pequenos acordos, só para manter a paz. Bryce percebeu os novos gastos nos extratos que revisávamos juntos. Isso é o limite que você não estabeleceu. Num domingo tranquilo, sentei com café e abri uma nova planilha listando todas as transferências desde o revés do condomínio. Os totais subiam rápido, um mapa visual de incentivo constante. Kim ligou à tarde, voz animada, falando sobre temas para o canal. Ouvi e, com delicadeza, recusei o pedido mais recente. Ache um jeito dentro do orçamento. Ela bufou, mas seguiu em frente rapidamente. No dia seguinte, minha mãe tentou usar a culpa, mas eu mantive a linha, citando meus próprios objetivos. Revidar soou estranho, instável, mas necessário. Bryce elogiou a pequena vitória no jantar. O problema não acabou, mas o conflito interno persistia, anos de condicionamento difíceis de desfazer da noite para o dia. Kim passou a usar ferramentas gratuitas, reclamando menos. Minha mãe ajustou suas exigências. A mudança começou sutil, uma fissura na base sobre a qual eu construí meu papel voltando àquela terça-feira, a mensagem de Kim ainda brilhava na tela. Tô largando meu emprego. Você vai cuidar da gente enquanto eu resolvo minha vida. Minha irmã largou o emprego e assumiu que eu sustentaria. Eu assumi que teria que me mudar para bem longe. Aquelas palavras acenderam algo final, e em minutos, eu já estava agindo. Entrei no plano de telefonia da família e removi a linha da Kim, com efeito imediato. Em seguida, no portal de seguro de carro, excluí o veículo dela da minha pólice. Depois, no aplicativo do banco, cancelei a transferência mensal rotulada como mesada da Kim e revoguei o cartão adicional da mãe vinculado à minha conta. Cada clique parecia cortar uma veia, mas o sangramento precisava parar. A reação começou antes mesmo de eu terminar o café da manhã. Kim ligou primeiro, a voz estridente na caixa postal, já que as mensagens agora falhavam. O que você fez com o meu celular? Não tenho sinal. Deixei tocar até cair. Meu pai ligou em seguida, deixando um recado seco. Me ligue agora. Não é assim que lidamos com as coisas. Minha mãe mandou mensagem em caps. Alguém invadiu nossas contas. Alerta de fraude. Ela anexou capturas de tela de cobranças recusadas num drive-thru de café. Kim tentou face time, mas sem dados, a chamada não completou. Eu tomei meu café, observando as notificações se acumularem como contas não pagas. No meio da manhã, tia Lynn ligou do telefone fixo, tom suave e preocupado. Delaney, sua mãe mencionou problemas com pagamentos. Está tudo bem aí?
Expliquei brevemente as mudanças, enquadrando como realinhamento do orçamento. Tia Lin ouviu, murmurando compreensão. Inteligente da sua parte se proteger. Como está o trabalho ultimamente? A mudança parecia natural, então mencionei novamente a oportunidade em Raleigh, a mesma que contei no churrasco. Uma posição de analista sênior com liderança, mudança prevista para algumas semanas, se eu aceitar. Ela pediu detalhes, data de início, auxílio moradia, tamanho da equipe. Respondi abertamente, aliviada por ter um ouvido neutro. Tia Lin perguntou delicadamente. Você já contou aos seus pais? Admiti que não. Ainda está processando. Eles vão entender quando virem os benefícios, disse ela. A ligação terminou em tom de apoio, com a promessa de manter tudo em sigilo até eu estar pronta. Desliguei, sentindo-me mais leve, com os cortes justificados por essa pequena aliança. Na hora do almoço, veio um tsunami de mensagens da mãe, um parágrafo acusando-me de sabotagem. Que nem consegue pedir ajuda agora. Isso é cruel. Meu pai enviou uma mensagem de seguimento. Arrume o seguro antes que ela dirija. Quem conseguiu mandar uma mensagem pelo Wi-Fi? Você está exagerando. Desfaça isso. Não respondi a nenhuma delas, focando nas planilhas. O silêncio do meu lado amplificava o pânico delas. No fim da tarde, as mensagens da mãe se intensificaram. Tia Lin acabou de me contar sobre Raleigh. Você planejou nos abandonar o tempo todo. A traição bateu forte. Tia Lin havia repassado tudo em poucas horas. Minha mãe continuou. Cortar-nos justamente no dia em que mais precisa de estabilidade é egoísmo. Ela anexou uma captura da mensagem da tia Lin confirmando meus detalhes de emprego. Meu pai entrou na conversa. Criamos você melhor do que isso. Kim adicionou combustível. Acho que família não significa nada quando um título chique chama. Fitei a cadeia de mensagens. A manipulação estava clara agora. A ligação da tia Lin não era apoio, era reconhecimento. Ela dava à mãe munição para me culpar de volta à linha. O plano de Raleigh, destinado à fuga, virou prova de abandono. Minha mãe postou de forma vaga nas redes sociais sobre decepção com os mais próximos, marcando parentes. Comentários surgiam, apoiando-a sem conhecer os fatos. Bryce me mandou mensagem no trajeto para casa. Ouvi a explosão daqui. Orgulho de você por manter a linha. O incentivo dele me estudava. Cozinhei uma refeição simples, ignorando o celular que não parava de vibrar. As caixas de mensagens se acumulavam, mãe implorando, depois acusando, pai exigindo reunião familiar, Kim ameaçando aparecer sem avisar. Cada uma reforçava a decisão. Os laços financeiros estavam cortados, os emocionais desgastados, mas intactos por enquanto. À noite, alguém bateu na porta. Ignorei, espiando apenas para ver o carro da Kim do lado de fora antes que ela fosse embora. Minha mãe tentou videochamada, mas recusei. A casa parecia mais silenciosa sem o constante ping das demandas. Revisei novamente o contrato de Raleigh. As cláusulas de auxílio para relocação eram um verdadeiro salva-vidas. Cortar o apoio não era vingança. Era sobrevivência. As reações deles provavam que a dependência ia muito além do dinheiro. À hora de dormir, as mensagens diminuíram para um gotejar. Minha mãe enviou uma última novela. Você partiu o coração do seu pai. Pense no que fez. Desliguei o celular na primeira noite completa sem interrupções em anos. A suposição de que eu sempre forneceria suporte se quebrou, substituída pelo meu próprio plano de desaparecer para outro estado. Raleigh esperava uma lousa limpa, sem cartões adicionais ou planos compartilhados. Os cortes se mantiveram firmes durante a noite. Sem reversões, sem momentos de fraqueza. Amanhã traria trabalho e as consequências, mas o poder havia mudado de lado. O aviso de demissão de Kim havia acendido minha estratégia de saída. Eles presumiam apoio sem fim. Eu presumia distância. A guerra de mensagens continuava, mas o campo de batalha inclinava-se a meu favor. No dia seguinte, cheguei cedo ao escritório para limpar minha caixa de entrada antes da tempestade. O prédio fervilhava com a energia habitual de quarta-feira, máquinas de café, impressoras zumbindo, computadores aquecendo.
Sentei-me à mesa, revisando relatórios trimestrais, quando Shelby Grant se aproximou com 2 canecas. Ela deslizou uma para mim. Achei que você poderia precisar disso. Parece que passou a noite inteira lutando com uma planilha. O sorriso dela parecia amigável, do tipo que se compartilha perto do bebedouro. Aceitei o café, agradecida pelo gesto. Shelby puxou uma cadeira para mais perto. Está tudo bem? Você estava quieta na reunião de ontem. A pergunta abriu a porta o suficiente. Mantive a resposta vaga, mencionando tensões familiares sem nomes ou números. Minhas irmãs entre empregos, pais esperando mais do que posso oferecer. Decidi traçar algumas linhas. Shelby assentiu, com simpatia. Irmãos podem ser um problema. Meu irmão já drenou minhas economias com um investimento ruim. Limites me salvaram. A conversa permaneceu leve, tocando em estresse do trabalho e planos de fim de semana. Shelby perguntou sobre a vaga em Raleigh que eu havia me candidatado internamente. Ouvi dizer que é um grande passo. Está nervosa? Admiti que estava animada, mas preocupada com a logística. Ela se inclinou. Você merece isso. Não deixe o drama de casa te atrapalhar. Nos separamos quando o UDLE da equipe começou, mas o incentivo dela ficou ecoando. No meio da manhã, meu gerente solicitou uma conversa privada na sala de conferências. Sr. Arlanla, chefe do departamento, fechou a porta e gesticulou para um assento. Delaney, o RH sinalizou uma preocupação de um colega sobre sua estabilidade para a vaga em Raleigh. Meu pulso acelerou. Apenas Shelby sabia de fragmentos. Sr. Arlanlan continuou. Mencionaram questões familiares afetando seu foco. A posição exige comprometimento total, especialmente com a relocação. Mantive a compostura, lembrando dos meus indicadores de desempenho. Minhas avaliações falam por si. Tópico Artil, 3 anos consecutivos, 0 prazos perdidos. O Sr. Arlanlan revisou anotações. Verdade, mas a liderança quer garantias. Assuntos pessoais não podem interferir na transição. A implicação pairava pesada. Shelby havia transformado conversas casuais em dúvida. Apresentei evidências com calma. Ajustes familiares estão resolvidos. Aceitei a oferta condicionada a esta conversa. Meu pacote de relocação foi submetido. Moradia garantida. Sr. Arlanlan folheou meu arquivo. A preocupação veio anonimamente, mas os detalhes batiam com seu perfil. O trabalho de Shelby estava confirmado. Contra-argumentei com sucessos em projetos, feedback de clientes e uma declaração de prontidão para as demandas de Raleigh. Sr. Arlanlan ouviu, folheando páginas. Seu histórico é forte. Seguiremos em frente, mas monitore de perto o primeiro trimestre. O alívio me tomou, temperado pela traição. A reunião terminou com um aperto de mão e um lembrete para manter a vida pessoal separada. De volta à minha mesa, Shelby acenou do outro lado do escritório, alheia ou fingindo estar. O almoço me deu espaço para processar. Comi em uma mesa de canto, replayando a troca de mensagens. As perguntas de Shelby agora pareciam calculadas, sondando fraquezas para explorar. A vaga em Raleigh representava o teto dela. Minha movimentação abriu uma posição que ela cobiçava. A denúncia anônima fazia sentido. Um confronto direto arriscaria exposição. As tarefas da tarde passaram voando no piloto automático. E-mails da equipe elogiavam minha última análise, sem perceber a corrente subterrânea. Shelby passou de novo, oferecendo ajuda com um conjunto de dados. Precisa de um segundo par de olhos? Recusei educadamente, citando prazos. A expressão dela vacilou, mas seguiu em frente. A dinâmica havia mudado. A confiança se corroeu em uma manhã. Fim do dia. Sr. Arlanlan enviou um e-mail de confirmação, Raleigh aprovada. Data de início definida. Impressionado com sua defesa. Foque à frente. A tentativa de Shelby falhou, fortalecendo meu caso. Empacotei meu laptop. A vitória era agridoce. Colegas saíram conversando sobre happy hour. Pulei, precisando de solidão para me recalibrar.
Dirigindo para casa, a política do escritório refletia os jogos familiares, informação transformada em arma de controle. Shelby subestimou minha preparação. O emprego continuava meu. Um bilhete de saída. Estacionei na minha vaga e conferi mensagens. As da família silenciadas desde os cortes. O sabotamento no trabalho falhou onde a culpa havia vencido por anos. Bryce ligou durante o preparo do jantar. Ouvi dizer que você arrasou hoje. A notícia correu rápido no nosso círculo. Compartilhei o golpe de Shelby. Ela pensou que o drama te derrubaria. Bryce riu. Pelo contrário, te elevou. O apoio me manteve firme. Halleig se aproximava. Minha armadura profissional intacta. Na mesma noite, a campainha tocou enquanto eu desempacotava as compras. Pelo olho mágico, minha mãe estava na porta, olhos inchados, segurando um lenço. Abri a porta apenas um pouco. O que você está fazendo aqui? Ela passou devagar. Precisamos conversar cara a cara. Isso foi longe demais. Meu pai esperava no carro, motor ligado. Kim ficou em casa, segundo a explicação da mãe. Dentro, minha mãe andava de um lado para o outro na sala, implorando. Kim está um desastre sem sua ajuda. O celular, o seguro do carro. Como ela vai procurar emprego? Ofereci água, mantendo a calma. Ela largou sem um plano. A responsabilidade é dela. Minha mãe ignorou o ponto. As cobranças da agência começaram de novo. Querem o saldo total ou a ação legal recomeça? Ela puxou cartas amassadas. A dívida agora havia crescido para 120 mil com taxas. Meu pai entrou, fechando a porta firmemente. Chega de jogos. Precisamos que você seja consignatária de um empréstimo de consolidação. Bancos não nos emprestam sozinhos. O pedido caiu pesado. Meu crédito atrelado ao caos deles para sempre. Minha mãe adicionou pressão. É a única forma de impedir ameaças de execução da casa. Meu pai assentiu. A família se une. Peguei meu laptop e abri um aplicativo de videochamada. Se vamos fazer isso, todos vão ouvir. Kim entrou do quarto, rosto corado. Tia Lin apareceu sem ser convidada. Minha mãe devia tê-la chamado. A tela se encheu de acusações. Kim começou. Você me cortou de forma fria. Tenho entrevistas marcadas, mas não consigo chegar lá. Tia Lin entrou na conversa. Delaney, pense no estresse dos seus pais. Meu pai expôs os termos sozinho, cobrindo a dívida. Meu nome é secundário. Pagamento dividido, mas sua assinatura garante. Minha mãe concordou, emocionada. Por favor, antes que levem a casa. A manipulação atingiu o ápice. Vozes se sobrepunham em culpa. Meu telefone vibrou separadamente. Era o Sr. Fletcher de Halleig. Atendi no viva voz por acidente. Delaney, transporte organizado para sexta-feira. Equipe animada. A chamada silenciou a tela da família. Sr. Fletcher continuou. Alguma última dúvida sobre o pacote? Aproveitei o momento. Nenhuma. Nos vemos em breve. Desliguei encarando-os. Kim explodiu. Você vai embora agora, depois de tudo. Minha mãe ofegou. Halleig estava sobre nós. Meu pai exigiu. Escolha. Eu escolhi. Sem consignatura. Sem mais suporte. Minha vida segue em frente. Tia Lin murmurou sobre ingratidão. Kim ameaçou expor tudo online. Minha mãe implorou mais uma vez. Encerrei a videochamada, bloqueando os números no meio do protesto. Meu pai se levantou. Isso é definitivo. Assenti. Eles saíram sem dizer mais nada. O carro se afastou. A casa caiu no silêncio, o peso se levantando instantaneamente. 3 semanas depois, eu estava no meu novo apartamento em Halleig, caixas pela metade, a luz da manhã entrando pelas amplas janelas. Bryce chegou no mesmo fim de semana, mala em mãos, tendo conseguido transferência dentro da empresa.
Ele deixou a bagagem, me abraçou e olhou ao redor. Lar doce, lar para nós dois. Passamos o dia arrumando móveis, planejando corridas pelo Greenway e preparando nossa primeira refeição juntos na nova cozinha. Chegou um e-mail de Avery Thompson, amiga antiga da Kim. Kim usou minhas informações para cartões também. Estou processando para limpar meu nome. Desculpe por ter permitido isso. A mensagem validou tudo. Uma caixa postal seguiu da minha mãe, voz cansada. Vendemos a casa, reduzimos para um apartamento. Que entrou em aconselhamento de dívidas obrigatório pela agência. Sem escolha agora. Meu pai acrescentou ao fundo. Ela começou faculdade comunitária meio período. Sem desculpas, apenas fatos. Salvei a mensagem de voz. Apaguei as outras. Haley trouxe novos ritmos. Bryce e eu compartilhando o carro para o trabalho, trilhas nos fins de semana, almoços de equipe sem drama. Sr. Fletcher mentorando diretamente. Bryce prosperando na nova função. Construímos rotinas lado a lado. Nada de longas chamadas à distância ou planos separados. As consequências de que aumentaram: crédito congelado, sessões de aconselhamento, emprego meio período em uma cafeteria para cobrir o básico. Minha mãe e meu pai ajustaram-se à renda fixa, sem cartões adicionais. A intromissão da tia Lynn voltou-se contra ela quando os parentes souberam da dívida inteira, distanciando-se. O sabotamento de Shelby no trabalho resultou em advertência após minha promoção ser confirmada. A lição cristalizou-se: limites não são traição, são oxigênio, permitir continuações só prolonga a dor para todos. Reconstituí minhas economias mais rápido, sem vazamentos. Sonhos de condomínio ressurgiram na Carolina do Norte, com Bryce planejando ao meu lado. O contato com a família cessou. Sem feriados, sem atualizações. A liberdade tinha o gosto da independência conquistada, compartilhada com quem sempre se manteve firme. A todos que acompanharam até o fim, obrigada por permanecer nesta jornada. Significa o mundo para mim. Quais limites você estabeleceu que mudaram sua vida? Compartilhe nos comentários. Eu leio todos. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias reais.